Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço News, um lugar para falar sobre notícias que foram relevantes durante a semana e que ficaram em destaque. Eu vou falar sobre ciência, tecnologia, filmes, séries. Na realidade, eu vou falar sobre tudo e qualquer assunto que esteve em destaque. E o Diário de Bordo Espaço News acontece todos os domingos. Então, galera, vamos comigo para assistir mais um assunto super interessante. Fala, galera, beleza? Gente, desde que o nome do deputado Eduardo Bolsonaro, que é o filho do Jair Bolsonaro, atual presidente do Brasil, foi mencionado como possível embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que as coisas se tornaram extremamente complicadas e as pessoas passaram a fazer extremas críticas ao governo já criticado, já desgastado e do Jair Bolsonaro. Muita gente começou a criticar, falar que o nome disso é nepotismo, beneficiar parentes, amigos para determinadas vagas dentro de um governo, dentro de uma estatal. E muita crítica mesmo. E o Jair Bolsonaro se levantou, falou que estava apenas vendo uma possibilidade, não estava nada concreto, apenas estava vendo a possibilidade. O próprio Eduardo Bolsonaro veio se posicionar, falando que ele tem know-how, que o nome dele se ele for escolhido, ele tem know-how, ele tem toda uma capacitação, porque ele viveu nos Estados Unidos por um certo tempo, aprendeu bem o inglês dele, fritou hambúrguer, trabalhou fritando hambúrguer e, segundo ele, esse tipo de conhecimento, de vivência, é o suficiente para poder ser um embaixador fora do Brasil. E segundo ele, e as pessoas caíram de pau, criaram-se gigantescos memes sobre essa situação. Até um certo momento, Bolsonaro disse que na realidade é apenas uma questão era só um nome que estava sendo visto. Várias pessoas do governo também falaram que não tinha nada certo. O Itamaraty também não falou que não tinha nada certo, mas Eduardo Bolsonaro foi ao Itamaraty, conversou com algumas pessoas e muita gente disse que o Bolsonaro vai colocar o filho dele como embaixador nos Estados Unidos, sem ele ter know-how, sem ele ter experiência, sem ele não estar preparado para nada disso, porque um embaixador não tem que saber fritar hambúrguer. Um embaixador tem que ser uma pessoa política, uma pessoa que conheça questões de relacionamento internacional, que pelo menos tenha feito um curso de relações internacionais, conheça as relações internacionais no mínimo. Nem hoje nosso próprio chanceler é uma pessoa adequada pelo cargo de chanceler, mas mesmo assim ele é. Mas ele ainda tem alguma coisa que pode ser colocado, mas não tem. A única coisa que o chanceler e o Eduardo Bolsonaro têm em comum é que são seguidores do Olavo de Carvalho, esse gênio, entre aspas, filósofo, entre aspas, que não é nem gênio nem filósofo, que vive na internet, em redes sociais, xingando, maltratando, falando que tem que xingar, que tem que fazer e acontecer. A única coisa que eles têm em comum é seguir esse pretenso filósofo, que nesse filósofo ele não tem nada. Mas tudo bem. Até um certo momento atrás, o Bolsonaro não afirmava nada, até que numa live ele disse com essas palavras: pretendo beneficiar meu filho, sim. Isso ele disse. E ele colocou isso bem claramente, que ele pretende beneficiar o filho dele, sim. Um filho que não está preparado para nada. Uma pessoa que já entrou em contradições, já falou muita besteira, principalmente para o STF. Ele disse, Eduardo Bolsonaro, disse que poderia fechar o STF com um soldado e um cabo. Fechar e prender os ministros do STF. Foi isso que ele disse.
E o vídeo está circulando pela internet aí. E numa entrevista ele disse que para ser embaixador dos Estados Unidos precisa saber o que precisa saber é fritar hambúrguer. Foi isso que ele disse. Esse é o nível do nosso atual governo. É o nível do nosso governo. Um presidente que faz nepotismo, um presidente que não sabe falar em público, um presidente homofóbico, um presidente racista, um presidente anti-mulheres, um presidente que não sabe nada de economia, que fica em lives tentando vender colares de nióbio, um presidente que só fala asneira, uma vergonha internacional, um presidente ainda que o seu filho, o mais novo, o Carlos Bolsonaro, vulgo Carluxo, vulgo Galuxo do armário que não quer sair do armário, que fica controlando os seus redes sociais e falando um monte de abobrinhas. Um filho que está metido com milícia e ainda fica usando laranjas como Queiroz. Queiroz, cadê o Queiroz? Ainda vou fazer a pergunta, cadê o Queiroz? E um deputado federal que quer ser embaixador dos Estados Unidos, sem ter experiência, sem ter know-how, sem ter nada. É isso que esse governo representa. E na minha humilde opinião, esse governo está indo de mal a pior. De mal a pior. É um governo de incompetentes. Um governo que essas pessoas, que essa grande massa do povo colocou na cadeira lá do Planalto. Um povo que foi manipulado e não percebeu que foi manipulado. Na primeira eleição presidencial em que Collor se elegeu, eu até tenho desculpa. O povo estava anos sem votar, não tinha experiência e foi enganado pelo fanfarrão. Mas nesse, desculpa não tem desculpa. Desculpe, não tem desculpa. Até falando dessa maneira, desculpe, não tem desculpa, porque votaram numa pessoa que não estava capacitada, uma pessoa que não tinha plano de governo, ele não tinha plano de governo, uma pessoa que não sabe falar em público, só sabia dizer o PT isso, PT aquilo, mas quando perguntava cadê seus planos de governo, ele não tinha. Uma pessoa que, desculpe, para mim ele ensinou aquele atentado. Não houve atentado nenhum contra ele. É minha opinião. Eu estou certo, errado, eu estou dando só uma opinião. Eu não tenho prova para dizer que ele não levou facada, mas também existe um monte de questões que dizem que ele não levou. Mas eu vou deixar isso para depois, que isso é apenas uma opinião minha. Não me interessa dentro desse assunto, desse vídeo que eu estou falando. Mas o assunto desse vídeo é muito importante. A forma que o governo está lidando com questões importantes. O embaixador para um outro país tem que ser uma pessoa séria. Não pode ser seguidor de loucos. Não pode sair dizendo para entrevista para vários canais de televisão brasileiros que vão para fora do mundo que para ser ministro, para ser um embaixador em outro país, precisa ter vivência em inglês, conhecer mais ou menos como se faz o comércio com eles e saber fritar hambúrgueres. Não pode. Tanto que um prefeito de Denver falou que ele não está apto para ser embaixador, que ele continue a fritar hambúrgueres no McDonald's. Foi isso que ele disse. Para vocês verem o nível que esse governo chegou. É um absurdo isso. Absurdo isso que está acontecendo. Um absurdo gigantesco. O país está cheio de problemas trabalhistas, problemas de desempregados, problemas com a saúde pública. O governo está acabando com a farmácia popular. Não vai mais produzir um monte de remédios. Ainda a questão da previdência, que eles querem voltar essa previdência aí que vai acabar com a aposentadoria de milhares de pessoas, milhões de pessoas. O benefício que ele está dando para empresários gigantescos. E também empresas que estão saindo do Brasil. O Brasil está se desindustrializando. Está perdendo muita coisa. Esse governo deveria estar pensando nisso e não em questões terciárias. Porque na boa, um embaixador nos Estados Unidos como Eduardo Bolsonaro, que é um zero à esquerda,
É um absurdo. Ainda tem a questão do Moro, que é gravíssima. São essas questões que esse governo deveria estar pensando. Jair Bolsonaro deveria dar uma vergonha na cara, porque para mim ele está agindo como um moleque. Na realidade, todo mundo desse governo está agindo como um moleque. Todo mundo. Nós estamos sem governo. Estamos no navio sem governo. E essa indicação de uma pessoa incompetente para ser, esse aí é mais incompetente ainda, igual o ministro da Educação, o ministro do Turismo e outros ministros aí que são incompetentes. A ministra da Mágica é incompetente. Tá cheio de incompetentes. O ministro da Ciência e Tecnologia só vive viajando. Vão querer acabar com as faculdades públicas. Isso é um absurdo. Absurdo em cima de absurdo. Só para beneficiar a elite brasileira. E quando eles começarem a fazer isso, o que acontece? Há uma queda na produção brasileira, queda no Brasil, queda nisso tudo. E aí o que vai acontecer? O Brasil vai pro buraco por causa de gente que votou em Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não é o culpado. Ele é a consequência da burrice das pessoas que, por ignorância, por besteira, colocaram uma pessoa incapaz. Eu digo incapaz na presidência. De todos que estavam se candidatando, ele era o incapaz. Os outros, nós tínhamos discordância filosófica, mas é discordância filosófica. Eles não jogariam o Brasil no buraco. Esse homem jogou o Brasil no buraco. Jogou mesmo. Jogou, e agora nesse momento ele está jogando terra em cima da cova que ele abriu pra gente. E a culpa disso tudo é de vocês, que votaram num homem incapaz. A indicação de Eduardo Bolsonaro é só mais uma de milhares de merdas que esse homem está fazendo. Desculpa a palavra merda, mas só dá pra falar isso. Entendeu? Infelizmente é assim. Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço News. Hoje eu falei sobre a indicação do Eduardo Bolsonaro para embaixador nos Estados Unidos. Uma pessoa incompetente para ser embaixador, que a única habilidade que ele tem é fritar hambúrgueres. Ele sabe fritar hambúrgueres, foi isso que ele disse. Ele disse isso. E o presidente falou que vai beneficiar o filhinho dele, sim. Né? Fazer o quê? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço News. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech. Então até amanhã. Tchau! Fala, galera, voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui, ó, super simples. Vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui, não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais: Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhe o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu, galera! Até mais!